Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 43, onde vamos falar sobre o padrão de 4 passos de alta, tá ok? Como que funciona esse padrão de 4 passos de alta? É um padrão poderosíssimo que nós usamos muito no nosso dia a dia. É muito importante usar ele em uma região de suporte. Imagina comigo que o mercado está descendo, ok? Ele bate aqui, então, nesse suporte. Nisso que ele bate no suporte, ele vai deixar aqui para você um fundo, certo? Depois, o que ele faz? Ele começa a subir, desce novamente. Outra vez, ele deixa aqui para você um fundo mais alto. Agora, ele prossegue esse movimento de alta. Nisso que ele prossegue esse movimento de alta, ele vai romper esse topo aqui que eu marquei de amarelo, ou seja, rompeu aqui esse topo. Importante que ele faz o rompimento desse topo com um candle de força, ou seja, um maruboso. O maruboso é o candle de força. Rompeu com esse candle de força, o seu alvo, então, vai ser um pouco abaixo do último topo, tá certo? E você vai perceber, na grande maioria das vezes, o mercado buscando ali o seu alvo. Mas é importante que ele esteja em uma região de suporte. Vamos procurar isso aqui no gráfico, tá? Vamos procurar aqui, primeiro, uma região de suporte. Vamos procurar aqui uma região de suporte. Vamos limpar aqui o nosso gráfico. Olha só. Chegamos aqui numa região de suporte. O preço passando aqui 1, 2, 3 vezes. Vamos procurar se aqui nós temos, nessa região aqui, nós temos um ombro, cabeça, ombro aqui. Eu estou no semanal, tá? Então, é muito importante você marcar suporte e resistência no semanal e no diário para depois fazer entrada nos times menores. Mas sobre isso eu vou dar uma aula aqui de bônus no final, onde eu falo melhor sobre esse assunto de suporte e resistência semanal e diário, tá bom? Mas no final nós vamos falar sobre isso. Vamos colocar o nosso foco aqui agora no padrão de 4 passos de alta. É só um exemplo. Coloquei aqui no semanal, vamos dar um exemplo que eu estou operando em 4 horas. Não se preocupe agora com os times, tá bom? Você vai aprender melhor aí quando chegarmos um pouco mais na frente sobre essas aulinhas aí de suporte e resistência. Olha aqui, em cima do suporte que nós marcamos aquela bola lá do semanal, olha aí, se nós temos aqui padrão de 4 passos. Vou tirar aqui então, ok? Nisso que eu tirei aqui, confere agora comigo aqui o que aconteceu. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos aqui um fundo, na verdade 2, né? Vamos considerar esses 2 aqui como um só, para ficar melhor aqui o nosso ensinamento. Na sequência, nós temos aqui um fundo mais alto, tá certo? E o mercado, então, rompe esse topo aqui com um candle de força. Você vê ele subindo aqui, ele desceu. E o que nos ensina isso aqui que ele desce aqui? Que o nosso stop, nesse caso, estaria um pouco aqui atrás. E nesse exemplo aqui, ele pegou o nosso stop. Porque nós trabalhamos com um padrão aqui muito curto. Porque é isso que muita gente erra. Se nós trabalhamos com os padrões curtos, nós temos uma chance de um loss muito maior. Porém, se nós trabalhamos com os padrões maiores, por exemplo, eu marco isso daqui como um fundo, marco isso daqui como um fundo mais alto e marco isso daqui como o último topo. Veja que eu peguei um padrão bem maior, ok? Olha lá. Então, eu fiz a minha entrada nesse candle de força. Depende muito do que eu estou fazendo. Repito, se você pega um padrão maior, você tem mais taxa de assertividade do que se você pegasse um padrão menor. Tá bom? Se você pega um menor, o seu risco ele é maior. Se você pega um maior, o seu risco é menor. Aqui nós entramos nesse candle. O stop ele vem aqui atrás desse último fundo. Vou colocar aqui, um pouco abaixo aqui da sombra. Alvo lá no último topo. Vamos ver quantos topos que o mercado veio aqui. Vamos abaixar. Olha lá. Olha isso. Veio nesse topo,
nesse topo, nesse topo. Olha lá. Vamos encurtar mais ele aqui. E também nesse topo. Veja que eu mostrei a maneira errada e na sequência a maneira certa. Muita gente erra nisso, porque ele quer pegar o padrão de maneira errada. Vamos encontrar aqui mais um suporte aqui. Vamos pegar aqui mais... Aqui ainda tem um suporte aqui para trás, né? Mas nós temos que limpar esse gráfico aqui para colocarmos aqui um outro suporte. Nesse caso aqui, nós vamos pegar aqui um suporte aqui do diário. Vamos lá. Vamos pegar aqui um suporte do diário. Eu peguei do semanal ali na primeira, mas vamos pegar aqui um suporte aqui do diário dessa vez. Certo? Vamos pegar aqui. Olha só. Aqui nós temos um suporte aqui. Olha isso, do diário. Eu quero pegar meu padrão de 4 passos aqui. Se eu estou no diário, é isso que muitas vezes eu faço. Se eu coloquei suporte e resistência no semanal, eu vou procurar entrar uns 2 times mais baixo. Ou diário, eu marquei no semanal, ou diário, ou 4 horas, ou 1 hora. Mas eu vou te ensinar melhor sobre isso, tá? Não se preocupe com isso agora. Se eu marco no diário, eu vou procurar entrar em 4 horas, 1 hora ou 30 minutos. Aí você me pergunta, mas qual o time que eu vou saber? Bom, eu vou ensinar isso mais para frente. Mas para poder te adiantar, eu não vou procurar o time, eu vou procurar onde o padrão está se formando melhor em qual time. Se eu marquei no diário, eu vou procurar ou 4 horas, ou 1 hora, ou 30 minutos, onde esse padrão de 4 passos está sendo desenhado com mais clareza, com mais harmonia. Tá bom? Então, olha só. Marquei aqui no diário. Vou vir aqui em 1 hora. Vamos ver se eu consigo voltar ele tudo aqui em 1 hora, né? Preciso fazer ele voltar bem aqui para 1 hora. Vamos ver se eu consigo voltar ele tudo aqui. É lá onde é que eu marquei aquele quadradinho ali amarelo. Olha só, voltando bem aqui. Pouco ali para trás. Deixa o gráfico acabar de preencher aqui o desenho. Muito bem, o gráfico não está carregando aqui mais para trás, porque nós voltamos muito aqui no passado, acabou que ele não carregou esse tanto aqui, porque quando você volta muito gráfico, ele acaba não carregando. Porém, o que nós vamos fazer? Vamos dar outros exemplos aqui mesmo em H1 para você entender melhor. Bom, eu quis te mostrar que é importante você usar em cima de suporte e de resistência para que, no caso, suporte para o padrão de 4 passos de alta. Né? No caso da resistência, vai ser o padrão de 4 passos de baixa. Mas aqui, por exemplo, você já consegue ver, né, vários padrões de 4 passos. Um fundo aqui mais alto, tá? Para você acostumar com o padrão. Rompeu ali o último topo com candle de força. Nesse candle aqui, você faz a sua compra, o seu stop ele vai abaixo ali do padrão, o alvo vai estar no topo de trás. Isso vai dar certo, na maioria das vezes, quando você tiver em uma região de suporte, que não é esse caso aqui. Aqui não estou considerando suporte e resistência. Ok, amigos? Aqui eu estou considerando apenas o padrão de 4 passos. Veja, olha o tamanho desse gráfico. Alguém pode dizer, Thiago, há um padrão de 4 passos aqui, dentro dessa bola. Eu falo, porém, é verdade, mas muito melhor é se você conseguir considerar ele assim, ó. Ele assim, tá? Maior. Aí nós podemos dizer que você tem aqui um fundo, aqui você tem um fundo mais alto, aqui você tem ele rompendo, tirar aqui a bolinha aqui agora, olha lá, rompendo ali o último topo com os candles de força, ok? O alvo vai atrás do último, o alvo não, o stop vai atrás do último fundo. O alvo, ele tem que ir, vamos voltar aqui bem, ó, aqui no caso também não é um suporte muito forte, por isso que ele não desceu, mas se for em cima de um suporte, ele vai subir
com muito mais probabilidade, né? O alvo, então, nesse caso aqui, colocamos um pouco abaixo do último topo. Por que que não subiu mais? Porque não tem um suporte ali muito forte, senão ele teria vindo ali. Ok, amigos? Então, esse é o padrão de 4 passos de alta. Mais uma vez aqui, para ninguém ter dúvida, né? Pegar aqui mais uma vez, lembrando que não estou considerando aqui suporte e resistência, estou apenas considerando o padrão limpo, mas precisa estar em cima de suporte e em cima de resistência. Um fundo mais alto, rompeu o último topo ali, tá? Para marcar ali a sombra do candle, rompeu o último ali com um candle de força, que no caso foi esse candle ali, fechou acima. Ele foi o seu candle comprador, o seu alvo, algum dos topos de trás. Esse é o padrão de 4 passos de alta. Ficou em dúvida? Assiste novamente essa aula. Vamos para a nossa próxima estratégia. Forte abraço.